Boa noite, gratidão por mais uma noite de estudo e amparo, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Como é bom estar em sintonia com a palavra de Deus, sentir que Deus invade e está em todos os cantinhos da nossa casa. Sinta Deus no seu coração todos os dias. Não se deixe abater, persevere, fique sempre em oração. E através deste programa maravilhoso, estamos sempre em sintonia com a paz. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 29, a vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. Mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejais, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Essa passagem vem de encontro a tantas pessoas que reclamam diariamente da sua sorte de vida, da sorte da família que tem, da sorte que está envolta naquele relacionamento, enfim, vivem questionando por que motivo eu passo por isso? Ou por que motivo eu passo por aquilo? Por que a minha vida não é igual a do fulano e do ciclano? Porque muitas das vezes eu preciso estar nessas condições? Ah, meus caros amigos, pare de reclamar, pare de duvidar da essência divina, que tudo sabe e tudo tem explicação, mas na hora certa, no momento certo. Sabemos que ao desencarnar, passará um verdadeiro filme de tudo o que fizemos em vidas regressas.
e que ali encontraremos todas as explicações para estes questionamentos. Por ora, enquanto não lembramos do que fizemos e das coisas que aprontamos ou que deixamos de fazer, vamos parar de reclamar e levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima e continuar nesta caminhada com um sorriso no rosto, lembrando que nós temos a oportunidade de estar nesta vinha, aqui neste momento, reencarnados. Temos a possibilidade de fazer diferente. E fazer diferente não é reclamar, não é lamuriar ou invejar a vida do outro, e sim procurar, através das ferramentas que Deus nos deu, fazendo o nosso melhor para a construção do amor e da paz universal. Sim, muitas das vezes pensamos em desistir, pois a vida parece um tormento sem fim. É a cura da doença que não vem, é o trabalho que não consigo, é o amor que não obtenho. Mas pare para pensar que a solução está em nós. Lembra-se que o mal pode ser derrotado através dos nossos pés? Através da caminhada no bem? Sim, está em nós a solução para todos os nossos problemas. Vocês já viram que quando vamos fazer uma análise através de um terapeuta, através de uma pessoa que nos ajuda emocionalmente, muitas das vezes falamos, contamos as adversidades e o profissional nada fala? E que através de pontuações, ele nos leva a uma reflexão interna, aonde em determinadas passagens da nossa vida e de situações, se nós tivéssemos mais calma, mais paciência ou repensássemos o nosso jeito de ser, não estaríamos em determinadas situações de vida? Pois vemos através disso que a solução não é encontrada no divã de ninguém, não é encontrada muitas das vezes na opinião de espíritos que estão ali somente para nos dar a força, a luz, para que possamos ver através de nós mesmos a solução a tomar. Por isso, não perca tempo, agora mesmo. Reflita, comece a meditar, comece a se questionar e colocar numa balança uma lista. O que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. O que isso me dá de bom e o que isso me dá de ruim. E você verá que muitas das vezes estamos insistindo numa situação, num relacionamento, em algo que não está nos fazendo bem, mas que por teimosia, por comodidade ou conforto, permanecemos. Vamos refletir sobre isso? Que a solução está em nós e que basta pensarmos através da nossa fé, dos nossos anjos guardiões, e chegaremos à solução. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. E sempre temos muito o que agradecer. A nossa família, os nossos companheiros de jornada, a nossa saúde e, principalmente, a fé que não se deixa esmorecer todos os dias. Agradecer ainda a nossa festa junina. Olha, foi tão lindo a presença de vocês, dos nossos ouvintes,
superando a nossa expectativa. As gostosuras da Júlia e doces acabaram rapidinho. Por isso, gente, é importante que vocês confirmem a presença para podermos calcular direitinho o quanto de comida podemos fazer. Para vocês terem uma ideia, 60 pessoas confirmaram a presença, mas apareceram quase 200. Não havia água no feijão que chegasse. Por isso, eu peço a vocês, se vocês virem, confirmem a presença. Olha, anota o meu nome aí. Eu vou, hein? Tá bom? Eu agradeço muito, para que não haja imprevistos. Gostaríamos de falar a vocês que eu sei que está longe, mas é um longe que não sei se vocês estão notando como o tempo passa rápido, não é mesmo? O nosso mês de junho já está na metade e por isso, em julho todo mundo entra de férias e por isso que eu já estou falando do mês de agosto. Por quê? No mês de agosto estamos pensando em fazer aqui uma linda comemoração no Dia dos Pais. Isso mesmo. Mas justo no Dia dos Pais, sim. Vocês não levam o papai para comer fora num restaurante? A mamãe não vive falando, eu não queria ir para o fogão? Então que tal trazer em agosto seu pai aqui na Paulo de Tarso para comer uma feijoada? Olha que maravilha! Teremos música ao vivo, bingo, vai ser um dia muito especial. Já vai aí anotando na sua agenda para passar o Dia dos Pais aqui conosco. E se você não tem mais o seu papai e gostaria de estar num ambiente animado, numa família, venha para a família Paulo de Tarso. Afinal, temos em comum o mesmo Pai, o nosso Pai maior, e somos irmãos em espírito. Olha que bom poder passar um dia agradável. Está feito o convite, já com antecedência. Temos agora uma notícia maravilhosa. Eu não falei para vocês que basta pedir para o astral com fé e otimismo que tudo acontece? Pois é, gente. O astral fez os seus contatos e o nosso doador para o todo apareceu. Olha que maravilha! O vento agora não será mais um problema para as nossas vovós, pois teremos todo dos dois lados do pátio. E assim o inverno pode chegar e não passaremos mais nenhum frio, pois com certeza esse todo chegou na hora certa. Muito bom acreditar, muito bom saber que ainda existem pessoas boas no mundo e que se comovem com o que o outro está passando. Isso é muito bom. Só temos que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Continuamos também precisando da ajuda para fechar a nossa folha de pagamento e assim honrar o salário de todos os funcionários. Eu já de antemão agradeço a você que sempre nos ajudou e sei que vai continuar nos ajudando com este empenho e que irá com certeza contribuir para que possamos honrar esta lacuna que está aberta no salário. Vamos agora, então, ao nosso momento festivo, os nossos aniversariantes de junho. Desculpa a falha na semana passada, onde eu falei maio, né? Desculpa, gente, aniversariante de junho. O nosso parabéns vai para você, Paulina de Oliveira Domingos, Nadir Fonseca Ramos, Edson Dionísio de Barros. Parabéns para vocês, muitos anos de vida. Para Margarida Rocha Leitão, Natasha Albrecht,
Brian Barros Bizarello Moraes, Judite Maria da Silva, saúde, saúde e paz. Andréa Franco Lopes e Iraci, Selma Moreira, Ferreira Camilo, Alice Guimarães de Brito, Zélia Vital Antunes, que Deus ilumine com muitas alegrias. Agradecer por mais este ano de vida aqui na Terra. E você? Eu não falei seu nome? Então, você que é aniversariante de junho, se sinta abraçado. 1000 beijos, parabéns, que você tenha um dia de paz, com muitas alegrias e muita saúde. Agora que falamos do alimento da alma que nos faz tão felizes, vamos então falar sobre o alimento do corpo, que é os nossos alimentos não perecíveis, como o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha, açúcar, pó de café, o leite. Pai ainda está com a campanha e está doando para casa, e nós agradecemos imensamente. Material de limpeza como desinfetante, cloro, água sanitária. Gastamos muito sabão em pó. Então, pode caprichar nessa doação do sabão em pó, que é muito importante, assim como os demais itens. Se você não pode vir a casa, não pode trazer esses itens e gostaria de ajudar contribuindo, contribua no Banco do Brasil. Vou falar a agência. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Se gostaria de fazer um Pix, o Pix da casa é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Se você quiser também dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, aonde fica Paulo de Tarso, anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário aqui de visita é de 3 às 5 horas. Lembrando que no mês de junho, a Simone da 13 de maio não é a Simone do nosso bazar, é a Simone da 13 de maio e está de férias. E a nossa sala no centro da cidade está fechada. Mas eu gostaria de falar que nós temos lá um grande companheiro que é um síndico que ficou disposto a nos ajudar. E se você levar a doação, ele coloca lá na nossa salinha e tranca e deixa lá guardadinho. E quando a Simone voltar, poderá nos encaminhar, ok? Se você gostaria de deixar o nome para a prece ligando para aqui na Paulo de Tarso, anote, por favor, 2462-5176, repetindo o telefone da Paulo de Tarso, aqui na Ilha do Governador, 2462-5176. Se você gostaria de deixar o nome para a prece pelo nosso e-mail, anote, por favor, nome para a prece, @acePaulodetarso.org. E se você gostaria de bater um papo, falar sobre como o programa chega até você e o que você sente, também anote o e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. Agora, continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje vamos estudar o tópico: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Também baseado numa passagem de Mateus, seu capítulo 7, versículos 1 e 2, e numa passagem de João, capítulo 8, itens 3 a 11. Diz assim: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está em Mateus. Em João traz o seguinte: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. É uma passagem clássica dos evangelhos, né? E aqui tem o comentário de Allan Kardec. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos. Antes de profirgarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porque no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressaltava as palavras de Jesus. Está muito bem explicado aqui. E essa passagem é de conhecimento de todos.
A grande dúvida é essa. Não posso julgar ninguém. Não, eu vou julgar, mas vou julgar com a mesma medida, eu também serei julgado. Então tem que ter cuidado ao fazer julgamento sobre a conduta errada dos outros, que eventualmente a gente vai ter que fazer um julgamento, nem que seja só em pensamento, mas temos que ter cuidado porque esse mesmo rigor, essa mesma intensidade é que vai ser usada para julgar os meus erros também. Se eu for indulgente com os erros dos outros, compreender que a pessoa errou e for indulgente, perdoá-la se for contra mim mesmo, aconselhar a não repetir aquilo, como fez Jesus com a mulher adúltera, eu estou julgando. Mas é esse mesmo critério que vai ser usado quando eu errar também. Vão ser indulgentes comigo, vão perdoar as minhas falhas, da mesma maneira que eu fiz com as outras pessoas. É só isso que Jesus está dizendo. Nós vamos ser tratados, quando errarmos, pela misericórdia divina ou pela voz do povo, da mesma maneira que nós tratamos os outros. A mesma indulgência, o mesmo perdão que nós usamos, a mesma benevolência que nós usamos com os outros, é que vai ser usada conosco. Então temos que ficar espertos antes de passarmos com o carro por cima de qualquer pessoa que cometeu um erro diante de nós. Vamos tentar ajudar, aconselhar, e nisso estamos julgando. Nem vamos passar pano quente, mas vamos ser criteriosos e justos, porque é o que nos espera quando nós passarmos por uma situação semelhante. Muito bem. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 116. Na execução do melhor. Consideremo-nos uns aos outros para vos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se-nos arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despendem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos, sensibilizados, os que se afirmam tangidos por impossíveis particularidades, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação. Premidos por nossa fraqueza humana, entretanto, para todos os casos de semelhantes expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição
a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhe o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Rana Almeron Farias, Lilian Maria Costa Silva, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, Rafael Silva Lopes, Maria Georgina Brasil, Ricardo Fonseca de Carvalho, Márcia Heloísa Tavares de Figueiredo Lima, Rosângela do Nascimento de Araújo, Adriana Furtado Ramires, Bernardo Albrecht Abreu, Vilma Nunes Moreira e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Cila Ribeiro, Isonerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Aurani Sindra Silva, Tayane Elui, Leni Ferreira Barbosa, Ana Paula Rodrigues Paixão, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Paulo Rogério Miranda Lopes, Leda Brasil, Roberto Basílio, Geraldo, Maria Regina Silva Costa, Aurani Sindra Silva, Tayane Elui, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes e Yara Gomes de Gouveia. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Quando o pântano e o espinheiro te ameaçarem a marcha, quando a pedrada infeliz da discórdia ou o golpe imprevisto da incompreensão te ferirem o devotamento,
Usa a bondade que Jesus te concedeu e avança trabalhando. Alguém projetou o fel da calúnia sobre o teu nome? Esquece e caminha. Muitas vezes, o coração do amigo é ainda frágil e cede ao primeiro impulso da arrasadora ventania do mal. Alguém escarnece de teu esforço? Despreocupa-te e age fraternalmente. Não é possível improvisar em alguns minutos o entendimento justo com respeito às coisas sagradas que nos felicitam o espírito. Alguém começou a cooperar contigo e desertou da sementeira? Silencia e adianta-te. Nem todos sabem perseverar no sacrifício pessoal pela vitória do bem, dia a dia, na esteira dos anos incessantes. Alguém te menoscaba a tarefa, subestimando-te o desinteresse pelas posses humanas e o carinho pela divina revelação? Olvida e segue. É preciso aprender e sofrer com a luta terrestre para reconhecer o conteúdo da ilusão que transborda das fantasias da carne que passa breve. Alguém te acusa gratuitamente? Perdoa e movimenta na direção do porvir. Há muito ódio e muita discórdia envenenando as almas, e a maldade lança trevas sobre a fronte dos melhores colaboradores do progresso. Minha irmã, meu irmão, em todas as aflições da romagem, se souberes ver, enxergarás a ignorância oprimindo, vergastando, destruindo. É necessário acender a lâmpada sublime da piedade, avançando sempre. Repara o chão lodocento e inculto, provocando a inquietação e o pavor, quando observado o precipício adentro. Mas, se arremessares a semente pequenina no leito tenebroso, em breve, a terra endurecida e nua se cobrirá de verdura e perfume, flores e frutos. Assim é o campo humano. Em toda parte a erosão de miséria e charcos de dor. Meu companheiro de todas as tardes, não te detenhas. Lança a tua semente de fraternidade e sabedoria, auxílio e compreensão, e a ignorância cederá terreno ao teu ideal de ajudar e servir, multiplicando-se as bênçãos de tua lavoura de amor, a benefício da humanidade inteira. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem,
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.